Bom, pessoal, boa noite. Pessoal, antes da gente começar hoje, agora vai ser uma lição de casa de todos os palestrantes, viu, Caixa? A gente falar que a gente está na internet, certo? E pedir para o pessoal que acessa a internet que possa estar sempre prestigiando o material que nós, trabalhadores do Centro Espírita Irmã Clara, estamos disponibilizando. Muitas vezes as pessoas não têm condição de vir até aqui, por um motivo ou por outro. E então, o que a gente está fazendo? A gente está disponibilizando as palestras no YouTube. Nosso endereço é esse, TVCR Irmã Clara. E, por favor, entrem lá, assistam os vídeos, curtam. E quanto mais a gente assiste, mais a gente vai propagar nosso trabalho. A gente também está no Facebook, lá com a fanpage do Centro Espírita Irmã Clara de Altos, tá? Vocês acessem também, a gente está sempre postando os materiais lá, postando os vídeos, postando as fotos, anunciando as palestras. E também a gente tem nossa página na internet, que é o centroespíritairmãclara.org, tá? Então é isso, pessoal. Vamos agora começar aqui nossa palestra. O título da palestra hoje é Suicídio. Suicídio e o Espiritismo. O que a gente vai tentar aqui hoje fazer? A gente vai tentar conversar sobre essa questão do Espiritismo, dando uma noção da visão espírita sobre o suicídio, esse fenômeno, e também trazendo alguns dados para vocês verem, conseguirem enxergar o tamanho desse problema. Um problema muito grave que está muito perto de todos nós. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece algum caso de alguém próximo, de alguma família ou próxima, etc., que já passou, já teve um caso desse, um colégio, etc., que acontece das pessoas tirarem a sua própria vida. Vamos tentar entender isso dentro da visão espírita, tá? Bom, qual o conceito do suicídio? O que é suicídio? O suicídio, Desculpa, pessoal. O suicídio é uma atitude individual, de livre-arbítrio. Ninguém força a outra pessoa a tirar a vida. As pessoas tomam essa decisão de tirar a vida. Extinguir e tiram a sua própria vida por um ato deliberado, podendo ser causado o suicídio, entre outros fatores, por um elevado grau de desespero, sofrimento, geralmente de nível emocional ou sentimental. Do ponto de vista da doutrina espírita, o suicídio ele é considerado um crime. Vamos ver que isso vai se repetir. E dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, e o Livro dos Espíritos também, isso fica muito claro, que é considerado um crime. Por que é um crime? Mas crime, se eu tirei a pessoa tirou a sua própria vida, como é que é crime? É crime, porque do outro lado você vai pagar, doutor. Tá? Do outro lado, você vai sofrer por isso. E nós vamos ver como os tipos, etc., e como é que se dá. Porque é entendido não só como um ato voluntário que produz a própria morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Por isso é considerado crime. Importa, portanto, uma transgressão da lei divina. É sempre uma falta de resignação e de submissão, de aceitação à vontade de Deus. Porque Deus não fez ninguém para vir para cá e tirar a sua própria vida. Ele deu para a gente o livre-arbítrio, mas a gente tem que saber usar o nosso livre-arbítrio dentro das leis de Deus. Por isso que a gente estuda, por isso que a gente fica sempre aqui colocando o que é melhor. Gente, o suicídio é nada mais também entendido conceitualmente, como uma fuga. E é uma fuga desastrada. Por que é uma fuga desastrada? Porque imaginem aí, a pessoa se planeja para cometer um crime, né? Tá dando problema aí, mas vamos lá. A pessoa se planeja para cometer um crime. E nesse crime lá, na fuga do crime, se
não sair conforme planejado, vai ser algo bastante atabalhoado. E é isso que acontece. Por quê? A prática é isso que acontece. Porque nós temos a nossa vida, o nosso tempo aqui na Terra, e a gente tem que respeitar esse tempo. Nós não temos o direito de encurtar a nossa passagem por aqui. Tá? A gente vai ter que me ajudar aí. Então, o doutrinador Richard Simonetti, ele diz que o autoaniquilamento situa-se como uma porta falsa em que o indivíduo, julgando se libertar-se dos seus males, precipita-se em uma situação muito pior. O que ele está querendo dizer aí? Que o suicídio leva a uma situação muito pior. Muito pior porque, do outro lado, aqui a pessoa que tira a sua própria vida vai sentir realmente o que isso ocasiona. Por isso que o suicida ele é considerado um prisioneiro que foge da prisão antes de cumprir a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. Ou seja, quando ele tem a oportunidade de encarnar novamente, ele vai sofrer por esse ato de desespero. O mesmo se dá com o suicida que jura escapar, que acha que vai resolver seus problemas tirando a sua própria vida. Muito pelo contrário. O que a gente quer colocar hoje para vocês é que quem tira a sua própria vida aumenta e muito os seus problemas. Aumenta e muito o débito que vai ter que depois honrar. Pode passar. Retomando o que nós já falamos até aqui, esses 3 pontos primeiro já foram colocados. Agora, o que eu quero pontuar aqui é que a pessoa que comete o suicídio, ela presta uma declaração. Quem tira sua própria vida, pessoal, ela está declarando que não tem a capacidade de amar. E nós viemos para cá, foi para amar. Porque Jesus disse, amai ao próximo. Amai ao próximo como a ti mesmo. Porque ele diz que é nossa obrigação nos amarmos. A gente tem que ter amor próprio. Então, quem tira sua própria vida, assina a declaração que é incapaz de amar. E como incapaz de amar, comete esse ato que é extremamente reprovável e completamente contra as leis divinas. Aqui, por favor. Agora, quais são as causas do suicídio? Teria o homem o direito a tirar a sua própria vida? E quais são as consequências desse ato? E como esse ato é enxergado sobre a ótica espírita é o que a gente vai tentar colocar agora. Bom, primeiro, a gente tem que ter em mente que as pessoas que cometem suicídio, elas vão para um vale do sofrimento. Elas vão para um lugar que vão sofrer bem mais do que se não tivessem cometido suicídio. Não quer dizer que a pessoa vá passar, quando desencarnar, vá para um lugar bom, bonito, etc. e tal. Isso vai depender dela. Mas a quem comete o suicídio, com certeza, vai para um lugar como esse, que é o Vale do Sofrimento. Por isso que se diz nas mortes por suicídio, o espírito ele é surpreendido. Não acredita que esteja morto. Quem comete suicídio acha que morreu, acha que vai tirar a sua própria vida. Mas quando for tomar por si, não vai perceber que não morreu. E continua sustentando teimosamente que não morreu. Quantas e quantas vezes aqui dentro a gente não já viu isso? A gente não já viu espíritos que têm a sua oportunidade de incorporar num médium e diz exatamente isso aqui, que não morreu, que não acredita que morreu, que acha que ainda está vivo, mesmo tendo cometido algum ato contra si. Portanto, ele vê o seu corpo, sabe, ele está aqui vivo, vendo o seu corpo lá, sabe que o corpo é dele, mas ele não compreende, não consegue
se tocar que está separado do corpo, tá? E essa ilusão ela vai se mantendo por um bom tempo, até que vai haver o desprendimento do espírito do corpo e ele vai começar a compreender que não faz parte mais do mundo dos vivos e vai passar por um lugar que é o vale do sofrimento. Bom, essa questão do suicídio, a gente vai ver na história que é bastante registrado, né? Os hebreus, eles foram os que menos cometeram suicídio. Nos povos orientais, no Japão, etc., China, o suicídio é algo normal na cultura deles, né? Porque eles não conseguem lidar com o orgulho como nós, ocidentais, lidamos, né? Quando há essa vergonha da família, etc., da própria pessoa, é comum que eles tirem a própria vida. Na história do Egito, todo mundo já deve ter ouvido falar que Cleópatra cometeu suicídio, né? Na Idade Média, o suicídio já perde um pouco ali a força. E por quê? Porque nessa Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas, a igreja tinha uma grande dominância sobre a sociedade e quem cometia suicídio, a igreja deixava muito claro que não receberia as bênçãos, que não seria recebido por Deus e então havia realmente um trabalho muito intenso contra essa prática. Já no período renascentista, que a igreja perde a dominância e a libertação, há uma libertação religiosa, principalmente na Europa, o suicídio ele volta a tomar mais força e hoje nós vamos ver que a gente passa por um problema. O suicídio é uma das principais causas de morte da nossa contemporaneidade. E aqui no nosso estado, eu vou trazer alguns dados aí que eles assustam. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre essa perspectiva biológica, quais são as causas dessas perspectivas biológicas. Os estudiosos do tema, eles colocam que o comportamento das pessoas que cometem suicídio pode ser por causa de fatores biológicos e genéticos. Eles encaram isso como um papel de risco, como um fator de risco, melhor dizendo. E chegam a atestar que algumas pessoas já nascem com alguns distúrbios psíquicos que nós sabemos que nada mais são do que dívidas acumuladas e não enfrentadas e não trabalhadas, principalmente do ponto de vista espiritual. Por isso que nós vemos comumente esses problemas como a esquizofrenia e o alcoolismo, que quando há a manifestação disso, o risco do suicídio ele aumenta, porque há um desequilíbrio total, já passando para a visão espiritual, há um desequilíbrio total dessas pessoas e isso facilita a ocorrência do suicídio. Vamos lá? Por isso que se diz que tem um suicídio que é patológico, né, por causa de doença, que está ligado a perturbações mentais, depressões graves. A gente vai ver que um dos maiores causas de suicídio é a depressão. As obsessões, os comportamentos obsessivos, nesse caso aqui eu estou falando da obsessão do ponto de vista da ciência da saúde. Os delírios crônicos, de maneira que esse psiquiatra americano, Karl Menninger, ele entende que, classifica que os suicídios eles estão em 3 dimensões inconscientes, porém interrelacionadas, que pode estar ligada ao desejo de matar, a vingança ou ódio, a depressão ou desespero, que é o desejo de morrer, e a culpa ou pecado. Nesse primeiro caso, é comum. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos no noticiário que uma determinada pessoa matou 1, matou 2, matou 3, matou 4, matou 5, depois se mata. Ou, isso aqui também já é um pouco mais comum, que a pessoa entra numa depressão tão profunda que acha que tem que tirar a sua própria vida, não quer mais viver. Nós vamos ver que
o desenvolvimento desse sentimento de culpa por achar que está pecando, por achar que está fazendo algo de errado, isso tem que ser combatido. Por quê? Porque nós temos que entender que nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito de achar que nós não podemos mais viver ou não há mais sentido na nossa vida. Porque o sentido da nossa vida não é dado por nós. O sentido da nossa vida está nos outros. Veja bem, o sentido da nossa vida está no meio que a gente vive. Só precisa a gente entender isso. A gente tem que entender que pode estar na nossa família, pode estar no nosso pai, na nossa mãe. O fato de a gente ser importante para as outras pessoas. Se a gente é pai, se a gente é mãe, se a gente tem filho, a gente não tem o direito de achar que não pode viver porque a gente tem pessoas que dependem da gente. Se a gente não é pai, se a gente não é mãe, se a gente não tem mais pai, não tem mais mãe, a gente pode sim, e porque todo mundo é de alguma maneira, ser importante para as outras pessoas, porque nós podemos ajudar as outras pessoas. E quem tem pensamentos suicidas, a partir do momento que percebe que pode ser útil, que pode ajudar outras pessoas, vai ver que a vida tem sim sentido. Você não pode achar que não tem sentido viver. Agora, você tem que ter atitude. Já na análise sociológica, o suicida ele pode ser o suicida egoísta, porque está passando por algum sofrimento, um sofrimento grande, uma doença, etc., e acha que pode encurtar esse sofrimento tirando a sua própria vida. O altruísta, aquele que se mata para não dar trabalho aos outros, né, comum em pessoas de mais idade, e o anônimo, que se mata por questões de problemas de ordem econômica e social, por dívidas e etc. Ou seja, que todos esses casos é uma fuga do enfrentamento. A pessoa não quer enfrentar a dor, sem saber ela que aquela dor a ser enfrentada é algo que vai fazer com que ela melhore, com que ela evolua, né? A pessoa que acha que não pode dar trabalho aos outros está inflando o seu orgulho, porque ninguém é tão bom que não possa precisar de outras pessoas. E aquele que tem por problemas econômicos ou sociais, acha que não tem condição de enfrentar essa situação, cai no desespero, cai no desequilíbrio e acha que é a melhor saída, né? Quando na verdade não é. E aí eu vou trazer para vocês aqui alguns dados alarmantes. Tá? A Organização Mundial de Saúde, ela estimou que nos anos 2000, né, tivemos mais ou menos 1 milhão de suicídios. Só no leste europeu, o leste europeu, aliás, era a região da Terra que tinha mais suicídios por grupos de 100 mil habitantes. Né? Mas na China era, no ano 2000, que liderava essa estatística com 195 mil suicídios no ano. Né? E imaginem aí que, estatisticamente, para cada suicídio consolidado, existe pelo menos 10 tentativas de tirar a sua própria vida. Então nós vamos ver que é algo que nós enfrentamos no dia a dia e que todos têm a obrigação de desenvolver uma estratégia para que, sabendo que alguém tem esse pensamento, enfrentar esse problema. E, estudando para essa palestra, eu tive contato com esse dado. Existem algumas pesquisas desenvolvidas no âmbito da Universidade Federal do Piauí, e primeiro se detectou que há um tabu para falar desse tema suicídio. Né? A gente não vê comumente a imprensa, por exemplo, falando e tratando desse tema e enfrentando esse tema. Por isso que a Organização Mundial de Saúde, ela indica que a imprensa tem esse papel decisivo nesse enfrentamento desse problema. Por quê? Porque
quanto mais se falar em suicídio, mais as pessoas vão entender que é a pior saída, né? E os familiares, as pessoas próximas também vão absorver mais informações para poder auxiliar, né? E poder combater essas posturas que que são identificadas como comportamentos que levam à prática do suicídio. E aqui também não é diferente, as causas são muito semelhantes ao que é registrado em outros lugares do mundo. Crises financeiras, crises afetivas, perdas emocionais, insucesso na escola, nós vamos tratar disso já já, doenças terminais, doenças mentais e até a crise planetária aparece como causa de suicídio. Só vocês terem uma ideia, pessoal, em 2013, o jornal O Dia de Teresina noticiou que nos últimos 10 anos, ou seja, de 2003 até 2010, houve um crescimento de mais de 221% na média de suicídios no estado do Piauí, né? E Teresina é a capital do Nordeste com o maior número de suicídios, sendo a segunda capital do Brasil com o maior número de suicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Nós estamos aí com 14,4 suicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, Teresina, só perdendo para Boa Vista, no estado de Roraima, que esse número é um pouco maior. Só que se destaca é que na população jovem, o nosso número de suicídio ele ainda é mais alarmante. E, pode passar aqui, nós vamos ver que todos nós podemos contribuir de alguma forma para que esse número caia. Só continuando, no mundo, todo dia no mundo, cerca de 3 mil pessoas cometem suicídio, tá? E significa que a cada 30 segundos uma pessoa se mata no mundo. E atualmente são contabilizados cerca de 1 milhão de suicídios e se projeta que esse número se chegue até 1,5 milhão em 2020. Né? E o suicídio, como eu falei anteriormente, é hoje uma das 3 principais causas de morte entre os jovens e adultos de 15 a 34 anos. Embora a maioria ainda aconteça depois dos 60 anos. Passar. E aí, como existem muitos estudos sobre isso, já se é capaz, nós já temos a capacidade de traçar um pouco o perfil do suicídio. E é bom que a gente saiba esse perfil para poder difundir e atuar quando for o caso, né? Então, o que a gente vê, aí os números estão aí para mostrar, é que o suicida, ele não escolhe cor, não escolhe idade, não escolhe religião, não escolhe condição social. É muito comum, e a gente não tem muito tempo, a gente registrou em Teresina aí, só acho que no ano passado, 4 ou 5 casos de suicídio em alunos de uma mesma escola, né? E você vê que a pessoa pode ter o que for, mas ela pode entrar nessa, né? Se não combater isso, ela pode entrar e chegar lá de uma maneira muito rápida. E o que se diz é que, mesmo tendo bens, vida estruturada, uma família tranquila, alguém pode passar por um drama e esse drama pode deixar um vazio, essa sensação de vazio na pessoa, de maneira que ela entre numa tristeza profunda e venha tirar a sua própria vida, né? A Organização Mundial de Saúde, ela relaciona os casos de suicídio, em 90% dos casos de suicídio, à depressão, os estados depressivos, né? E aí eu volto a falar que isso o estado depressivo, ele representa a falta de condição de amar. Eu acho que todo mundo se colocar isso na cabeça, poxa, se eu estiver entrando na tristeza, se eu estiver entrando em depressão, que espécie de ser humano sou eu que não tenho condição de amar? Que não tenho condição de me amar, de ter amor próprio suficiente para sair dessa condição, né?
E, além disso, a gente vive numa sociedade que cobra cada vez mais das pessoas. Cobra no trabalho, cobra em casa. A gente tem cada vez menos tempo para si, para dedicar à família. E a gente entra numa ciranda de que a gente tem que ter sucesso em tudo que faz, né? E fica se cobrando muito. Além da cobrança da sociedade, tem a nossa cobrança. Então a gente não pode se cobrar mais do que aquilo que a gente tem condição de dar. E isso acontece invariavelmente. As pessoas, a gente se depara com esses casos quase que diariamente. Como eu já disse, em Teresina, aquele número, falei que passei de 14,4 suicídios para cada grupo de 100 mil habitantes, ele é mais alarmante entre os jovens, né? No nosso caso, na nossa realidade, também se enquadra dentro da realidade que a Organização Mundial de Saúde traçou, onde 90% dos suicídios estão relacionados a doenças psiquiátricas, a questões sentimentais. E também a questão que se destaca, outras questões que se destacam é a dependência do uso de álcool, de drogas, que isso leva ao aumento dessas ideias suicidas, né? E uma das constatações do estudo, que foi feito em Teresina, é que entre os entrevistados, 16,5% já tiveram alguma depressão em algum momento da sua vida. Ou seja, é um mal que está se estabelecendo nos dias de hoje e está avançando. E em relação aos transtornos pelo uso de álcool e drogas, excluindo o cigarro, o fumo, os percentuais chegam a 5,5% e 1,1%. Ou seja, esse é o perfil do suicida no nosso estado. E aí nós chegamos aqui à questão dos tipos do suicídio, né? Nós temos o suicídio indireto, porque não pensem vocês que suicídio é somente o ato de tirar a sua própria vida de maneira abrupta, né? Suicídio não é só meter uma bala na cabeça, suicídio não é só cortar os pulsos, suicídio não é aquele ato que acontece de maneira rápida, né? Nós temos os suicídios indiretos, né? No filme Nosso Lar, retrata bem isso, né? Que a pessoa sabe, por exemplo, se eu sei que não posso beber, sou um doente renal, sou um doente hepático, crônico, eu sei que não posso beber, então se eu for beber, eu sei que eu estou me matando. E essa morte, eu posso estar causando a minha morte de maneira voluntária e de maneira bem gradual, mas eu estou me matando. Esse tipo de pessoa, esse tipo de suicida, ele vai para aquele mesmo lugar, também vai para o Vale dos Esquecidos. E pode ser, o que pode ocasionar esse suicídio indireto? Sexo desequilibrado, tensão exagerada, cóleras, né? Sentimentos de raivas muito desenvolvidos, vícios, ódio, a ociosidade, paixões exageradas, pessimismo exagerado, hipocondria, né? Tudo isso daí são maneiras de suicídio indireto. Eu sei que não posso fazer e faço. Eu sei que aquilo me faz mal e continuo fazendo. E não adoto nenhuma atitude para poder melhorar enquanto aquilo, né? E o suicídio direto é o rompimento imediato dos laços vitais, né? Vamos lá. Opa. Como? As pessoas que se endividam. É porque é o seguinte, a questão dessas situações econômicas, né, invariavelmente, ela cria o estado emocional de que a pessoa rompe os seus laços vitais de maneira abrupta, né? Não é o caso. Assim, se eu sei que aquilo me faz mal e não adoto uma atitude para melhorar enquanto aquele comportamento, então eu estou ocasionando a situação que vai me levar a cometer o ato de suicídio, certo? Agora, tem que ser levado em consideração é que
esse comportamento de endividamento, ele pode ser algo que esteja relacionado a uma outra doença psíquica, né? Que geralmente se faz essa conexão. Então, uma situação que leva mais a um rompimento imediato das forças vitais. Tá? Mas tem que ser combatido porque vai para aquela outra lógica de que se eu sei que me faz mal e está me... Porque se você entra na dívida e vai se afundando e aquilo vai aumentando e você não consegue de nenhuma maneira resolver aquela situação, você vai chegar ao quê? Na grande parte das vezes você vai chegar ao estado depressivo e desenvolver esse estado depressivo. E vai piorar a situação e aí pode chegar a situação de suicídio. Nós também temos suicídios, pessoal, por problemas, por envenenamento, né? Problemas digestivos, endócrinos, doenças no sangue, por retalhos, que é o cretinismo, que é uma prática de autodestruição, vamos dizer assim, queimaduras, doenças que causam doenças na pele, enforcamentos, que levam a problemas no sistema nervoso, paralisia cerebral infantil, as pessoas que se atiram dos prédios também, né? Inflamação do tecido ósseo, distrofia muscular e asfixia, né? Que leva a enfisema e cistos pulmonares. Que as pessoas se causam esses problemas. Bom, outras causas. As psicoses vindas de fugas anteriores, né? Aqui mais direcionadas a essa questão do orgulho. Enfermidades alongadas, ciúme, a falta de amor próprio, desonra, remorsos, tédio, a falta de fé, ociosidade, desgosto pela vida, perda de entes queridos, já falamos, culpa, indução de terceiros e desilusões afetivas, etc. Então, o que a gente tem que levar em consideração, pessoal, tratando desse tema, é de que esses estados não combatidos, eles podem, sim, de uma maneira muito clara, levar ao suicídio. E trazendo aqui mais algumas razões para o suicídio, né? A questão de fugir dos sofrimentos, você não enfrentar os seus sentimentos, a incapacidade de resolver os seus problemas, os desequilíbrios físico, psíquicos e espirituais, isso aí é algo muito que acontece demais. E o desenvolvimento do materialismo e desgosto pela vida. As pessoas que passam a levar a sua vida só por conta do lado material, só por conta do material e esquecem das relações interpessoais, esquecem dos sentimentos, esquecem de desenvolver a sua espiritualidade. Por isso que Emmanuel diz no livro Consolador que a falta de fé ela é responsável pela quase totalidade dos suicídios. Em algum momento o suicídio vai estar sempre relacionado à falta de fé, à falta de esperança de resolver o problema que levou aquela pessoa a cometer o suicídio. E a incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes aos suicídios e ocasionam a covardia moral. E quando a gente entra nesse estado de covardia moral, que a gente só entra aí se a gente não combater as nossas práticas nocivas ao fortalecimento da nossa moral. A moral espírita, a moral que a gente tem que se dedicar. É isso que diz o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui a gente vai ver agora algumas obras dos espíritas que tratam sobre esse tema, né? O livro dos Espíritos, e vamos agora aprofundar um pouco mais isso.
O Livro dos Espíritos, nós temos essas partes aqui, nas perguntas 943 a 957, onde é discutido esse tema. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo 5, que analisa o suicídio nessa conexão com a loucura. No livro Céu e Inferno, capítulo 5, há relato dos próprios suicidas sobre o seu estado infeliz na erraticidade. A questão 944 do Livro dos Espíritos é o seguinte: pergunta, o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E os Espíritos respondem, não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Então o suicídio não é somente voluntário? E os Espíritos respondem, o louco que se mata não sabe o que faz. A questão 948 pergunta, o suicídio tem por objetivo escapar à vergonha de uma ação má? É tão repreensível como o que é causado pelo desespero? E os Espíritos respondem, o suicídio não apaga a falta, ao contrário. Ao contrário, haverá duas faltas em lugar de uma. Quando se teve a coragem de fazer o mal, é preciso ter que suportar as suas consequências. O que os Espíritos respondem, então? Eles trazem para a gente que não existe o suicídio menos, aquele suicídio pior, o suicídio melhor, não tem grau. Toda vez que a pessoa tira a sua vida, ela vai passar a ser uma criminosa aos olhos de Deus. Pois não? Porque ela entra nesse estado, esse estado mental, que ela passa a enxergar somente a solução do seu problema, achando que aquilo é uma solução para o seu problema. Ela não está ali ponderando ou analisando que ela vai tirar a sua própria vida. Então, é realmente algo que leva a pessoa ao desequilíbrio total. Porque quando você perde a capacidade de analisar que, se fizer isso, não vai mais poder, por exemplo, conviver em sociedade, então é o quê? É exatamente isso que você está falando e que a gente já falou aqui também. Pois é, aí agora a gente vai... Que era o desenvolvimento do orgulho, né? Esses estados emocionais. Pois é, aqui uma das grandes intenções dessa nossa conversa hoje é mostrar que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Se a gente identificar esses fatos, esses comportamentos aqui, assim, não tem essa história, mas fulano não tem coragem de fazer isso. Pessoal, isso são estados doentios, são doenças, assim, para falar uma palavra que a gente possa compreender. A gente vai falar, isso é uma doença, que pode se manifestar de várias maneiras, entendeu? Então, não existe, se a pessoa, o retrato que você colocou aqui se enquadra naquilo que a gente colocou agora há pouco. É uma pessoa que não se aceita. Lá no começo eu falei, nós temos que ter aceitação das nossas provas. A gente tem que saber que se, por exemplo, eu encarnar de uma determinada maneira, é porque eu tenho que conviver com aquilo ali, eu tenho que me aceitar. Eu tenho que entender que foi a vontade maior, que foi a vontade divina, que assim eu viesse. E que se isso fosse para eu enfrentar, se eu encarasse isso como um problema, e eu enfrentasse isso e passasse por isso, eu ia sair uma pessoa melhor. Eu vou me desenvolver enquanto espírito. Mas se eu resolvo não enfrentar e tirar minha própria vida, eu vou acumular um débito muito maior e nós vamos ver que isso tem umas consequências, inclusive para vidas futuras. Tá? Oi. Não, nós vamos ver que todas as pessoas têm a possibilidade de reparar os seus erros. Né? Ou? Não, todos. Aí a questão é o seguinte, a gente não pode encarar qual é o grande
grande X dessa questão. Que a gente não pode achar que vai obter o perdão se a gente não mudar as nossas atitudes. Eu não vou ser perdoado só porque eu vou ser perdoado. Eu não vou ser perdoado só porque todas as pessoas têm direito ao perdão. Eu vou ser perdoado porque eu tenho a obrigação de reparar os meus erros. E o suicídio é um erro. Como todos os erros, pode sim ser reparado. Agora, é um erro mais grave. A sua luta, esse processo, ele é mais longo, ele é mais demorado. Então, a pessoa que tira a sua própria vida, se tiver isso em mente, com certeza vai duvidar, vai ficar em dúvida se vai cometer esse ato ou não. Exatamente. Primeiro ato foi o arrependimento. Ele, enquanto arrependido, ele muda a sua postura. Ou seja, ele se modifica. A pessoa não pode, digamos assim, utilizar o suicídio apenas para chamar a atenção aos demais, não? Tais como ameaças de fazer suicídio, ou até mesmo fazer o suicídio para ser enxergado pelos demais. Bom, isso daí entra no desenvolvimento de um estado emocional de exclusão. A pessoa se sentir excluída. Quando eu me sinto excluída, eu estou inflando o meu orgulho. Por que eu estou inflando o meu orgulho? Porque eu tenho o mesmo direito que todos os outros de ser notado. Então, se eu acho que eu tenho mais direito de ser mais notado do que o outro, eu estou desenvolvendo um estado de orgulho em mim. E isso pode levar, sim, ao cometimento do suicídio. Alexandre, Oi. e a gente, o que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa que, por exemplo, ela disse que a pessoa falava que ia cometer o suicídio e ninguém acreditava. Se a pessoa chega para mim e fala que vai cometer o suicídio, como que eu posso ajudar? De várias maneiras. Além de conversar. De várias maneiras. Primeiro, o seguinte, naquele primeiro caso lá, ela diz, ninguém acreditava. Né? Se você der atenção àquela pessoa que ela está precisando e conversar com ela, para ela entender o mal que o suicídio causa, você já está ajudando ela. E você não está ajudando pouco, não, você está ajudando muito. Entendeu? E várias são as obras que trazem isso. Eu vou tentar tratar disso mais na frente já. Mas só para colocar, a gente tem um livro, Os Memórias do Suicida, que fala dessa questão do Vale do Suicida, né, que até já mudou e tal. Né? O mecanismo da mediunidade. Ninguém lê. Ninguém lê. Que não conheça a doutrina, não leia as Memórias do Suicídio. Estou só colocando, pessoal, que são livros que tratam dessa temática e quero colocar para vocês que é um tema que a doutrina espírita dedica uma atenção muito grande. É isso, tá? Nenhum tema que a gente não tenha conhecimento, a gente deve entrar nele, principalmente os temas da doutrina espírita, sem passar pelo básico. Tá? Assim como em outras disciplinas da vida também, mas na doutrina espírita mais ainda. Tá? Então, se a gente colocar para essas pessoas as consequências imediatas do suicídio, eu tenho certeza que elas vão pensar duas vezes. Primeiro, grave traumatismo psíquico, porque a pessoa entra num vácuo, né, até fazer o descolamento do espírito do corpo. Ela constata que ultrapassou os limites. Ela fica sujeita às ações dos espíritos inferiores. Ela tem um desprendimento do corpo, espírito-corpo, muito mais demorado. Né? Aí você pergunta, mas qual é a pena? O cara não pode ser perdoado? Não há uma penalidade fixa. Né? Porque todos os casos, eles vão ter uma proporcionalidade. O que vai acontecer com a pessoa vai ser diretamente proporcional àquelas causas que causaram o suicídio. Como não há o perdão imediato. Como não tem perdão do nada. Né? Não tem perdão imediato. O direito ao perdão, a gente tem que encarar o direito ao perdão como uma conquista, como o nosso melhoramento. Se eu não me melhorar, eu vou continuar naquele mesmo estado. E alguns também, eles espiam pela sua falta imediatamente. Outros não. Só numa nova existência que será muito pior que aquela, que o curso que ela interrompeu. Vamos lá. Sim, pode passar aí, por favor. A gente observa também que a pergunta que ela fez aqui, geralmente os exemplos que a gente ouve, o espaço que o suicida dá, e talvez assim um lapso que ele tem de ligar para alguém, como aconteceu agora na universidade, o cara liga, mas a corda está no pescoço. Quando a mulher grita, não faz, ele faz. Aí o telefone fica ligado.
Então o espaço é saturado, desligar e quem vai ajudar não tem mais tempo. Ele não vai mandar o ouvido para ele. Eu acho que a estatística, né, o índice que está sendo revelado aqui na região é exatamente a falta, digamos assim, da possibilidade de ser ajudado que o suicídio está dando. E assim, ou talvez até de alguém próximo identificar que aquilo vai Eles estão acontecer. se tirando a possibilidade de qualquer um que esteja ao redor auxiliá-lo. Porque é um desejo íntimo, ele, às vezes a família não vê, não enxerga, às vezes ele tem um distúrbio sexual, um distúrbio, um preconceito consigo mesmo, e ele quer chamar a atenção, por isso que ele liga para alguém, quando a pessoa diz não faz isso, eles fazem. É uma necessidade íntima de um chamamento de atenção em puro orgulho e covardia. Então, isso aqui a gente tem que apresentar para essas pessoas. Entrando bem nessa questão, a pessoa, vamos supor, a pessoa está ali, aí liga pro outro, eu quero, vamos suicidar tal hora, já fala, e o outro, não faz isso, não faz. A pessoa sabe que o outro vai suicidar. A respeito da culpa, que a pessoa, ela fica com essa culpa, poxa, eu poderia ter ido lá, ou a pessoa fica isenta, não, se quis suicidar, não é problema meu, ou tem a respeito. Às vezes o tempo não dá Eu respondo essa pergunta o seguinte: o suicídio, ele é um ato de livre-arbítrio, entendeu? Enquanto o livre-arbítrio é a escolha da pessoa, tá? Mas o que a gente quer colocar é que, se identificado antes, a gente pode atuar. Se identificado esses comportamentos, a gente pode atuar para que a pessoa se realize, que a pessoa se toque, né? Porque isso gera consequências, que a pessoa acha, não, eu vou resolver meu problema, não vai ter mais nada, né? Mas isso gera consequências. Por exemplo, a pessoa que se suicida, ela tem dificuldade de reencarnar. Para reencarnar, ela pode passar por diversos processos de abortamento antes de encarnar. Ela tem tendências inevitáveis em vidas posteriores. Ela continua com a tendência de suicídio nas vidas posteriores, tá? Ela tem um karma de solidão. Ela vai ter provas muito mais... Voltando àquela tua pergunta lá. A pessoa pode ser perdoada? Pode. Mas ela vai saber que tem provas muito mais difíceis para enfrentar do que quem não comete suicídio, né? Ela tem pesadelos, ela desenvolve esse quadro de pesadelos e saudade da vida mesmo quando encarnada. A pessoa encarnada... Vocês já ouviram? Eu já ouvi muita gente dizer isso. Pô, tenho saudade de estar vivo, uma pessoa está viva. Como é que é isso? É isso. A pessoa passou por suicídio anteriormente. E o Livro dos Espíritos, que para mim, é a leitura mais recomendada para esse tema, traz aqui na pergunta 957, quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Aí ele diz, são muitas as consequências. Porém, há uma consequência que o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. Alguns vão expiar imediatamente, outros só uma nova existência, que será muito pior. E, voltando àquela questão, tem suicídio melhor, suicídio pior, suicídio mais... Tem atenuante e agravante? Aí a pergunta 949, a resposta diz, a pergunta traz, será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar a que a vergonha caia sobre os seus filhos ou sobre a sua família? A resposta, o que assim procede não faz bem. Mas como pensa que faz, Deus lhe leva isso em conta, pois o que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo? A intenção lhe atenua a falta, entretanto, nem por isso deixa de haver uma falta grave. Eu até já falei que as penas elas são proporcionais às causas que levaram ao suicídio. E aí, pessoal, 5 lembranças que a gente pode levar e, em caso de possibilidade de auxílio, colocar para quem está precisando. Primeiro, continuar vivo. Por quê? Porque
a pessoa que se suicida não tem a menor noção do que vai acontecer depois do seu suicídio. É muito diferente de quem espera a sua morte e se prepara para isso. É muito diferente. Atenuantes e agravantes. Cada suicídio tem a sua particularidade. Ninguém pode determinar, cravar que é mais ou menos. O espírito ele tem a obrigação de se opor sempre à ideia do suicídio. Porque a certeza da vida futura ela impede de abreviar a sua própria vida. O suicídio inconsciente, a cólera, a falta de autodomínio e os excessos de alimentação. Isso são coisas que nós vemos todos os dias. As pessoas saberem que não podem fazer e fazem. A gente pode esclarecer nesse sentido. Orar e vigiar. Utilizando-nos da prece e da vigilância, a gente pode auxiliar. Pode deixar. Por isso que eu tentei trazer aqui essa questão da como encarar o suicídio, como encarar as pessoas que têm esses pensamentos suicidas. Primeiro a gente tem que colocar para elas que morrer na hora certa é sempre melhor. E nós não sabemos qual é a melhor hora de morrer. Embora todos nós saibamos que um dia nós vamos morrer. Isso é uma coisa que ninguém escapa. Exatamente. Os remédios recomendados. Paciência, mais a resignação, que envolve a aceitação de suas provas. É a certeza futura, certeza que nós teremos uma vida futura e a confiança em Deus. André Luiz traz as circunstâncias reflexas. Ele diz que quando torna a receber o prêmio de um novo corpo carnal na esfera humana, dentre as provas que repetirá, naturalmente se inclui a extrema sensação suicídio, na ideia precisa em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia. Ou seja, essa posição de pensamentos suicidas, de vontade de suicidar, vai voltar. E assim, sobre o perdão, né? Perdão do suicida. Como é que a doutrina encara o suicídio, a doutrina espírita? A doutrina espírita ela mostra que o suicida ele é como um irmão nosso que se enganou gravemente. E todos nós podemos errar. Todos nós podemos errar. Tornando-se por isso credor de nossa compreensão e carinho. O conhecimento espírita ele constitui poderoso antídoto para o suicídio porque ele explica que todos os nossos problemas são passageiros e breves, se a gente levar em conta a nossa existência. A nossa existência e levando em consideração que a vida espiritual ela é infinita. As dificuldades de hoje são o resultado da nossa própria conduta, ou nessa vida, ou em outras vidas. Será sempre possível, através da oração, obter a ajuda dos amigos espirituais para a superação das dificuldades. Então, a pessoa que procura outro, o que é que eu faço? Vamos fazer o seguinte, você está com esse pensamento? Tá, então vamos rezar junto? Vamos rezar junto aqui só um minuto. Ah, mas eu não acredito mais em Deus. Então ouve a minha prece. Ouve a minha prece, porque eu vou pedir agora por você. Eu vou pedir que os amigos, os espíritos, os amigos espirituais possam vir até aqui agora e te auxiliar. Porque quem pede, obtém. E se a pessoa se nega a pedir, eu posso pedir. Eu posso pedir, principalmente nesses casos em que a pessoa está com esse tipo de pensamento. E temos também que levar em consideração que, estando vivo, nós temos a possibilidade de crescer enquanto pessoas, de crescer enquanto espírito, de nos melhorarmos. Sobre a questão das religiões, todas as religiões combatem o suicídio. Olha aí, achamos um ponto de confluência entre as religiões. Todas as religiões combatem o suicídio, né? E o espiritismo, nós vimos aqui, não é diferente. A gente classifica como crime. Eu estou adiantando por causa do tempo. E aos familiares de pessoas que se suicidam, né? Respondendo aquela tua pergunta lá, né? Que o grande conforto que a doutrina espírita oferece aos familiares das pessoas que se suicidarem é a certeza de que Deus não desampara. Ou seja, a pessoa pode ser perdoada, a pessoa tem a condição de ser perdoada também, inclusive nessa situação. Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Por mais que esses se equivoquem e se desviem das leis divinas, ninguém vai ser relegado ao sofrimento eterno. Ninguém vai ter essa pena eterna. Se fosse assim, Deus não seria infinitamente misericordioso.
nem infinitamente justo. Portanto, ele não poderia ser Deus. Assim, o sofrimento do suicida tem a duração necessária ao tempo do arrependimento. A pessoa tem que se arrepender do erro que cometeu e buscar o seu reequilíbrio. Portanto, pessoal, algumas conclusões a gente pode extrair. Que a gente tem que enfrentar a nossa vida com os problemas que ela nos traz, porque a gente não vai ter outra vida nessa vida, só depois. E nenhum problema é tão grave que a gente não possa enfrentá-lo. Por isso que dizem, com uma sabedoria popular, que Deus não dá uma cruz àquela pessoa que não tem a condição de carregar. E quem sabe, se esperarmos um pouco mais, exercitando a paciência, a resignação, a dificuldade momentânea que a gente passa, ela não pode tomar um outro rumo. A doença ela não pode ceder. Né? Porque toda doença não recebe o remédio correto. Porque a doença que não recebe o remédio correto, o desgosto não tem o consolo necessário. Então depositemos a nossa confiança inteiramente em Deus, porque Ele sabe o momento oportuno de tirar a gente dos embaraços que a vida nos traz. E antes dessa reflexão, eu vou trazer para vocês aqui um texto que muito atual, quero ler aqui. Por quê? Porque aqueles suicídios que mais chocam a sociedade geralmente são dos jovens, dos adolescentes, etc. E Teresina, passa ano após ano, a gente registra aí casos de crianças que se jogam dos prédios, etc. Ou seja, por achar, alguns dizem que é por conta da cobrança excessiva dos pais, alguns dizem que é por conta da cobrança excessiva do colégio, mas esse texto vai esclarecer aqui. E é um texto que não serve só para a criança, não, serve para todo mundo. É um ensinamento. No dia 12 de maio de 2011, uma amiga do meu filho pulou do 8º andar no prédio onde ele morava, na rua Emiliano Perneta. Era um adolescente, tinha acabado de almoçar, estava com o uniforme do Colégio Bom Jesus e a mochila nas costas, o que indicava que iria para o colégio mais tarde, pois nas quartas e sextas ele tinha aula o dia todo. Foi um choque para todos os colegas. Aí vem a pergunta, por quê? Ela tinha apenas 15 anos. Que problemas uma menina de 15 anos pode ter? Fiz essa pergunta para o meu filho e a resposta me deixou chocada. Ele me disse, mãe, eu acho que era falta de colo. Questionei, como assim? Ele me disse, hoje em dia, os pais trabalham praticamente o dia todo, sempre com a mesma desculpa de que tem que dar aos filhos tudo aquilo que nunca tiveram. E na maioria das vezes, eles estão conseguindo. Eles estão dando um estudo melhor, um colégio melhor, curso de idiomas, dinheiro para gastar no shopping, computador de última geração, roupa, tênis, celular, tudo. Tudo muito caro, mais caro do que aquilo que o pai teve a condição de ter na mesma idade. E sempre cobrando da gente boas notas, pois estão investindo muito. Na maioria das vezes, os pais não têm mais tempo para os filhos, não conversam mais, não fazem mais um carinho. Ele fez uma pausa. Eu estava já boquiaberta com o que ele acabara de falar-me, e meus pensamentos foram a mil, mas comecei uma frase. Mal comecei uma frase, meu filho, você tem razão, é isso mesmo. E ele me interrompeu dizendo, mãe, quando a gente chega em casa, o que a gente mais quer é o colo da mãe. Quando vai mal na escola, mal nas provas, ou quando acontece alguma coisa ruim, a gente quer colo. Porque você acha que hoje tantos jovens são quase revoltados? Na maioria das vezes eles estão querendo só chamar a atenção, só serem notados. Só que no lugar errado e de forma errada. Às vezes na rua e com violência. Eu dei um grande abraço no meu filho, beijei-o com carinho e lhe disse, meu filho, espero que a morte da Joana não tenha sido em vão, pois quem sabe, dessa forma muitos pais vão repensar suas atitudes para com seus filhos. Ele olhou-me carinhosamente e concluiu, antes de sair para a escola, mãe, nós não somos máquinas. Não somos todos iguais. Não é porque o filho da vizinha tira 10 que eu tenho que tirar 10. Talvez nem todos nós queiramos falar inglês. Seus olhos cheios de lágrimas revelaram a dor que sentia pela morte da colega e, ao mesmo tempo, quanto meu filho valorizava a nossa família. Já fora de casa, ele voltou correndo e me deu um forte abraço, dizendo, mãe,
Obrigado por eu poder contar sempre com você nos maus momentos. E obrigado também pelas broncas, porque eu sei que eu mereço. Depois ele virou a esquina, eu fechei suavemente a porta, pensativa e convencida de que o tempo e o amor são os melhores investimentos que podemos fazer pelos nossos filhos. O resto é consequência. Nada mais é importante do que esses meios essenciais para a felicidade dos nossos filhos e a nossa. Sem dúvida, só assim poderemos também ser felizes com a consciência tranquila de ter cumprido bem a nossa missão de pais. Boa reflexão. Por isso vamos dar mais escola aos nossos filhos. Afinal, o amor é tudo de bom sempre. Então, pessoal, isso aqui não é só com as crianças, não. Isso aqui a gente tem que aplicar também com os nossos idosos. Tem que aplicar também com aquelas pessoas que precisam. Muitas vezes, a pessoa que quer chamar atenção, ela está só precisando de atenção. Um pouco de atenção. Porque quem deveria dar atenção, não dá atenção. Então, passado por esses problemas, essas turbulências, a gente tem que entender a mensagem de Joana de Ângeles, que após a tempestade, aguarda um pouco mais quando tudo te empurrar para o desespero. A divindade, ela possui soluções que desconheces. Recupera hoje o desperdício de ontem sem pensares, jamais na atitude simplista do suicídio, que é a mais complexa e infeliz de todas as coisas que podem ocorrer ao homem. Então vamos levar essa mensagem, que é a mensagem final, que é suicídio não. Observe o exemplo infeliz dos que vêm te falar e vivos depois que morreram. Eles voltam para te alertar e falar dos seus sofrimentos e de todos os tormentos que passaram a experimentar. Então, pessoal, que fique essa mensagem para todo mundo, tá? Não é fácil encarar esse tipo de situação, mas de tudo que eu absorvi, o que eu posso passar para vocês é que digam a essas pessoas que todo mundo tem capacidade de amar. Todo mundo tem capacidade de amar. Porque a gente veio para cá foi para amar. Amar a vida, amar as pessoas e amar tudo aquilo que me acontece. Porque amando essa existência, amando a minha vida, a minha condição, eu vou ter a possibilidade de aceitar e seguir em frente. Porque só aceitando é que a gente encara e vence. E todo mundo tem a condição de vencer. Então, por hoje é só, pessoal. Obrigado.